Olá a todos, meu nome é Cássia Mendes, eu sou estudante de Letras da UFMG. Olá, meu nome é Lorena, sou estudante de Letras Português da UFMG também. Hoje o nosso trabalho vai ter um enfoque no português como língua adicional para a comunidade surda. A gente utilizou algumas bibliografias para nos guiar nesse trabalho. A primeira delas é o artigo presente no livro Transbordando as Fronteiras, né? O artigo A Relação da Libras no Ensino de Línguas no Contexto Fronteiriço, Relatos de Experiência no Parfur, da Joana Angélica Ferreira Monteiro Cabral e do Fábio Tadeu Cabral também. E ensino de Libras como segunda língua e as formas de registrar uma língua visual gestual, problematizando a questão, da Neiva Abres. Concepções sobre surdez e linguagem e aprendizado de leitura, da Elizabeth Vidolin, da Universidade de Curitiba. E um relato também da professora da UFMG, Michele Andréa Murta, eu mesma e o português, experiência dos meus desencontros com a língua portuguesa. A gente achou interessante trazer um pouco, né, misturar um pouco uma perspectiva teórica e, ao mesmo tempo, um relato, né, algo mais individual, mais subjetivo, porque a gente entende, né, que, enfim, existem especificidades na comunidade surda, né, que, enfim, perpassam essas duas áreas, né, tanto uma perspectiva mais acadêmica, mas também, obviamente, uma perspectiva individual, subjetiva, enfim. Então, falando um pouco agora sobre o percurso histórico, né, da Libras no Brasil, as línguas de sinais, no geral, elas não têm muitos registros escritos. Então, por causa disso, aqui no Brasil tem essa dificuldade em datar o início, exatamente o início dela, né? Mas a gente acredita que a língua oral ela existe desde sempre, há muitas gerações, né? Então, assim, no Brasil também a gente lidou, assim também como em outros países. Eu tô falando aqui, como a gente tá falando de Libras, eu estou com foco no Brasil, mas infelizmente é um problema vivenciado no mundo inteiro, que é a visão clínico-terapêutica, onde a surdez é vista como uma deficiência e onde o surdo ele tem que aprender a falar o português. Então, assim, Scliar, 1988, relata a questão de colocar os sujeitos surdos em desvantagem, se comparados à maioria da população. É claro que nos falantes dessa língua existe um impedimento sensorial, mas a comunidade surda, né, não precisa ser exatamente uma pessoa com deficiência. Eles simplesmente têm como primeira língua a Libras. E essa visão de fazer o surdo falar na educação, ela por muito tempo foi propagada, e como se o surdo falar entre os ouvintes fosse a cura para a surdez, né? Em contraposição da visão clínico-terapêutica, a gente tem a visão socioantropológica da surdez, e assim, a gente ainda está conquistando avanços com ela, né? Nessa visão, a gente tem que enxergar a pessoa surda como alguém que, novamente, eu vou dar ênfase, que tem o português como língua adicional e não como primeira língua, e ele não precisa ser testado incessantemente, a não ser em casos assim de proficiência, como qualquer pessoa que aprende uma segunda língua, ele não precisa ser testado incessantemente para que a sua surdez seja curada, né? Como se falar o português, oralizar, fosse uma cura. E apenas em 2002, a língua deles é reconhecida como oficial aqui no país, apesar do Brasil ser a língua deles. E essas ênfases que eu vou dando é justamente pelo tamanho do, do problema, né? Como que isso é recente, como que os avanços têm sido ainda recentes. E especificando na educação, as Libras elas só adentraram os cursos de graduação em 2002.
E em outros, em cursos de licenciatura, perdão. E em cursos de graduação, no geral, ela ainda é uma disciplina optativa, né? Então, a gente pode começar já a repensar a necessidade de incorporação da Libras, ainda mais sendo uma língua oficial, nesses espaços, né? Bom, é interessante a gente perceber, né, que apesar dos avanços, né, ao longo da história aí da comunidade surda, por mais que a gente talvez tenha superado, né, entre aspas, essa visão clínico-terapêutica, ela ainda perdura, né, em muitas práticas cotidianas, não só educacionais, né, mas culturais e sociais, né, essa constante tentativa de oralizar o surdo, até mesmo algumas práticas equivocadas no ensino, na aprendizagem também da Libras por ouvintes, a gente tende a ter muito enraizado essa perspectiva ainda, né? E mesmo depois a gente até adotando uma visão mais socioantropológica, né, da surdez, com surdez enquanto uma característica, né, não uma deficiência de fato, a gente viu, né, como a Cássia falou, que, né, os avanços no Brasil têm se dado de uma maneira muito dificultosa, né, de uma maneira muito passos de bebês, de fato, né? E é interessante a gente falar sobre essa história, né, de fato, da Libras, né, esse percurso sócio-histórico, porque a gente precisa entender a comunidade surda, né, como uma comunidade com algumas especificidades, né, que outras comunidades, de fato, não têm, né, e uma delas é, de fato, essa visão, né, da surdez como característica. E por isso, né, isso influencia diretamente nessa perspectiva, né, que a gente vai falar um pouco agora, das escolas, né, do método de aprendizagem que a comunidade surda adota como sendo o ideal. E, né, então a gente vai falar um pouco das escolas bilíngues e das escolas inclusivas, né, começando aí pelas escolas inclusivas, que seriam escolas, né, as escolas tradicionais de fato, que se adequariam aí à realidade do surdo, então com intérpretes, entre outras ferramentas. E a gente tem, por outro lado, as escolas bilíngues, né, que seriam escolas especializadas e que teriam o português como língua materna dos surdos, né, e o português, de fato, como língua adicional. E é interessante Libras ver que ao como longo que a primeira gente... língua, né? Isso, primeira língua. É interessante a gente ver que essa é uma das lutas, né, da comunidade surda. De fato, existir um espaço no qual a Libras é colocado como língua materna, né, como primeira língua desses falantes. E que as escolas inclusivas muitas vezes não dão conta, né, dessas especificidades da comunidade surda, né, que além de compartilhar uma mesma língua, né, no caso do Brasil, a Libras, compartilham também características culturais, né, pensando que a nossa língua reflete diretamente na nossa cultura, na nossa postura em relação ao mundo, né, entre outras coisas. Então, essas escolas bilíngues supostamente dariam conta, né, de trabalhar com esses alunos outros aspectos também, além da questão linguística, né, uma vez que as pessoas nas quais, né, estariam inseridas nessas escolas compartilham as mesmas vivências, né? Então, é muito interessante pensar isso, né, como a comunidade surda tem especificidades. E, de acordo com Sanches, né, a proposta de uma educação bilíngue, né, tem alguns fundamentos. Né? O primeiro seria criar um ambiente apropriado às formas particulares de processamento comunicativo, linguístico e cognitivo das crianças surdas, garantindo o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Né? Então, a gente sabe que língua, pensamento, cognição, né, têm relações intrínsecas. E se a gente pensar que a língua, né, a língua brasileira de sinais é a língua primeira do surdo, né, ele tem esse processo diferenciado, obviamente, de quem tem o português como língua materna. Assim também como a gente vai pensar num falante de inglês, enfim, né, a gente pensa muito relacionado à nossa língua e à nossa cultura. Então, de acordo com o Sanches, ele acredita que esse ambiente seria a escola bilíngue, né, propiciaria esse ambiente aí de formação, né, de um processamento linguístico, comunicativo e cognitivo para as crianças surdas. Outro fundamento, né, da escola bilíngue é assegurar o desenvolvimento socioemocional íntegro das crianças surdas, baseado na identificação com adultos surdos, favorecendo o desenvolvimento da personalidade de forma sadia.
é interessante perceber que muitos surdos não nascem em famílias surdas, né? E isso muitas vezes cria um laço muito complexo, né, para essa criança, né? Enfim, e que esse ambiente também, né, da escola bilíngue seria esse ambiente no qual o surdo teria contato não só com as pessoas da mesma idade, mas também com diversos outros faixa etárias, né, de pessoas surdas. Garantir a possibilidade de desenvolvimento de uma teoria sobre o mundo, pois a criança surda que convive com adultos ouvintes geralmente não tem a chance de questionar coisas e obter respostas. Quanto mais experiências de vida forem comentadas e elaboradas, mais se amplia a concepção de mundo, né? Mais uma vez falando dessa realidade, né, que muitas crianças surdas não, nascem em lares ouvintes, né, e tem essas dificuldades, esses silenciamentos desde, né, de muito novas. E, por último, oportunizar o acesso completo à informação curricular e cultural, garantindo ao aluno surdo os conteúdos que são estudados em uma escola de ouvintes. Então, né, tendo a Libras como primeira língua, mas, obviamente, tendo todos os conteúdos, né, curriculares de uma escola de ouvintes. Então, a escola bilíngue, de certa forma, iria oportunizar essas possibilidades para o surdo, né? Então, é bem interessante isso. E coisas que a gente precisa pensar, né, no que diz respeito às escolas inclusivas, né, no caso, as escolas tradicionais de ensino, né, que supostamente o aluno surdo teria direito, né, a um intérprete dentro de sala de aula, né, um intérprete preparado, enfim. Mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente disso, né? Muitas vezes a gente não tem esse intérprete dentro de sala de aula, como é o caso de um relato que a gente vai falar um pouco, né, mais tarde aqui, e muitas vezes existem, né, desafios mesmo no processo de comunicação, né, entre o intérprete e o professor da sala. Então, muitas vezes, a tradução desses conhecimentos, né, do professor da sala para o aluno surdo, né, a partir do intérprete, funciona de uma maneira muito questionável também. É uma coisa que a gente escuta frequentemente dentro da comunidade surda, né? Particularmente, eu já fui monitora de Libras na UFMG, tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre a comunidade surda, entender algumas especificidades, e a gente percebe que, apesar de um direito, a questão do intérprete, muitas vezes esse direito não é efetivado na prática, né? E mesmo quando efetivado, a gente tem muitos problemas, justamente por a Libras não ser língua primeira, né, nas escolas inclusivas. Então, o que a gente, enfim, o que a gente teria como estratégia, né, para mudar algumas dessas características problemáticas dentro do ensino, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar no que tange a formação de docentes, né, para o ensino de língua portuguesa, é a Libras como segunda língua obrigatória para professores, né? Não só uma disciplina optativa num curso, enfim. Né? No caso do curso de letras é obrigatória, mas eu acredito que de outras graduações também, mas ainda é muito pouco, né? Pensando que é uma disciplina aí de 60 horas. Então, a Libras como segunda língua para professores seria talvez uma proposta mais efetiva para um processo de inclusão, né, verdadeiro, né? Junto, obviamente, numa escola bilíngue. Outra também característica que a gente percebe que é importantíssima, né, para o ensino de português e de outras também disciplinas é a participação, né, do docente junto à comunidade surda, né, pensando aí que a comunidade surda vai muito além de meramente compartilhamentos linguísticos, né? Esses indivíduos são atravessados por diversas outras coisas que compartilham, né, na comunidade. E, como eu disse anteriormente, a língua, né, diz muito sobre a nossa cultura e sobre os nossos hábitos, enfim. Então, a gente acredita, né, e os textos também que a gente consultou, batem muito nessa tecla da participação junto à comunidade, né? E alguns dos desafios, né, e que vai de encontro com essa perspectiva de oralização, enfim, é que quando esses discentes, né, estão no contexto de aprender a língua de sinais, muitas vezes eles tendem a basear o seu contexto linguístico, né, buscando relacionar aí a sua língua materna com a língua de sinais. O problema disso é que a gente vem de uma língua oralizada, e a gente tende a fazer relações que, na verdade, são relações que não são efetivas, uma vez que a língua de sinais ela tem uma estrutura gramatical, lexical própria, né, que a língua portuguesa também tem, mas de maneiras distintas. Então, a gente precisa fazer essa separação.
mas vem muito dessa cultura de oralização, né? Eu acredito muito dessa postura, visão também, essa visão clínico-terapêutica de que oralizar é tão importante, né? A gente coloca isso num patamar muito superior, muitas vezes, e isso é um problema, muitas vezes, no ensino de discentes, né? Como a Libras como segunda língua para discentes, no caso. Agora, eu vou contar um pouco, né, sobre o relato da Michelle Andréa Murta. O texto que ela escreve tem o título Eu Mesma e o Português. Experiência dos meus desencontros com a língua portuguesa. Então, Michelle é uma mulher surda, mas que por muitos anos ela não se reconheceu como pessoa surda, né? Então, a trajetória de vida dela se passou num lugar onde todos e a todo momento ela era lembrada que a língua dela tinha que ser o português. Até porque a primeira Constituição, a de 1988, ela não considerou a Libras como língua oficial, né? Somente em 2002, como a gente está relatando aqui. E na trajetória dela, quando ela foi estudar, nem as professoras perceberam que ela era uma pessoa surda e que ela tinha perda auditiva, porque ela ouvia um pouco, né? E ela muitas vezes foi taxada, né, um diagnóstico errôneo de que ela teria algum problema cognitivo. E ela chega a alegar que no ensino fundamental ela chegou a tomar 5 bombas. Então, assim, né? Olha a urgência elas como sendo uma pessoa adulta, o quanto isso ainda é recente, né? E aí ela mesmo demorou para perceber que o problema dela não era cognitivo, e sim uma questão de metodologia usada de forma errada. E assim, então, pela trajetória dela, a língua portuguesa assombrava ela. Ela chegou a relatar que em uma entrevista apesar dela ter passado em um emprego e ter sido aceita com cota, e a pessoa sabia então que ela era uma pessoa surda, ela chegou a ser humilhada publicamente por causa de erros que ela cometia na língua portuguesa. Sendo que, assim, né, ela tendo se assumido uma pessoa surda, ela reconheceu o fato de que a língua portuguesa era a língua de acolhimento dela, era a segunda língua dela. E alguns outros problemas que ela apresentou foi o fato de que dela realmente não ser aceita, a problematização em provas escritas, né? O quanto ela tinha que provar, a, o quanto ela tinha que passar por tantos momentos pela avaliação de um país que desconsidera muitas vezes, mesmo a Libras já tendo sido considerado como língua oficial, que ainda ignora, né? E então, assim, ela faz a seguinte questão, né? Como gostar de português se tantos nativos são ignorantes a ponto de não aceitarem as diversidades linguísticas? E por fim, ela mostra que ela relata que ela concluiu o ensino médio com muita luta. Ela não tinha intérprete, apesar de ser previsto na lei, né? Ela teve que a todo momento tentar entender o que os professores estavam falando. Alguns colegas, ao longo da vida dela, achavam que ela era estrangeira pelo fato de que ela não conseguia pronunciar algumas palavras, né? E foi essa, né, a trajetória dela com o português e com os brasileiros, mesmo ela sendo brasileira. Olha que loucura isso, né? E um outro relato é alguma experiência que, de certa forma, a gente pode, apesar de não ser ainda ideal, a gente, como professor, né, como formandos de letras, a gente pode pensar um pouco. A primeira, ela é do ensino fundamental 1, mas ela é bem legal, que mostra a história da professora Graziele Kathleen Tavares, em Campinas, que ela estava encarando uma sala de alfabetização e ela decidiu que a língua portuguesa ela seria
a segunda língua da aluna surda dela e que a Libras poderia ser ensinada para toda a turma dela. Então ela fala assim: eu percebi que as crianças queriam encontrar formas de se comunicar com a colega que não ouvia. Então, para isso, ela incorporou às aulas dela a escrita da língua portuguesa, mas também a língua de sinais e as imagens. Ela fixou cartazes pela sala. Ela começou a apresentar histórias para crianças, interpretando-as em libras. E é legal também a gente pensar na literatura que existe, gente. Existe literatura para a comunidade surda. Então, assim, todas as histórias que a gente ouve, voltando um pouco para a educação infantil, mas isso também podendo se expandir, né, podendo chegar ao ensino fundamental e ao ensino médio, toda a rede de educação básica, a gente tem que utilizar esses meios, né? Livros em que os personagens principais são surdos, em que as histórias são contadas com a língua oficial deles, que é a Libras. E uma segunda experiência é do professor João Batista, e ele, assim, para trabalhar com a língua portuguesa, ele tenta explorar a perspectiva visual. Então, ele muda as cores das letras, ele fixa cartazes pela sala, dos modos verbais e dos outros tipos de conteúdo da matéria de língua portuguesa. E isso, né, é uma forma com que os surdos realmente sejam definitivamente tratados como se o português fosse a segunda língua deles, como é de fato, e não permanecer nas tentativas de ensinar, né, porque a maioria das pessoas do Brasil falam português, tentar ensinar o português, né, como primeira língua. Sim, é muito interessante o relato da professora Murta, né? E eu acho que ajuda a gente a concluir um pouco, né, do que a gente está querendo passar aqui nesse trabalho, é que, né, imagina a tamanha crise identitária, né, desse sujeito, enfim, desde cedo sendo, enfim, tendo esses percalços dentro do ambiente escolar, sendo tratada, né, como estrangeira no seu próprio país, né, com essa oficialização tardia da língua de sinais como língua oficial. Então, tudo isso, de certa forma, né, acredito que traz esse sentimento de não pertencimento ao próprio país, né, e isso deve estar, sim, dentro das perspectivas do ensino de português como língua adicional para surdos, né, entender isso, né, que na verdade essas pessoas são brasileiras, né, fazem parte desse território e que a Libras é a língua oficial do Brasil, assim como o português, né, então é interessante a gente pensar realmente em reestruturar essa autoestima que foi perdida, né, essa identidade em conflito, né, por causa de todas essas políticas não efetivas, enfim, eu acho que é bem interessante. E, né, como já foi dito aqui, eu acho que essas práticas, né, apesar de serem boas práticas de ensino dentro de sala de aula, né, como a Cássia disse, não são totalmente efetivas, né, pensando que não se trata de uma escola que coloca a língua, né, brasileira de sinais como língua oficial, né, porque não basta só o professor de português ou o professor de alguma matéria colocar, né, é preciso que a escola, é preciso que os próprios, né, enfim, os gestores escolares também tratem dessa forma, né? A estrutura da escola trate dessa forma. Então, é interessante a gente perceber essas ações, né, nessas escolas de ensino fundamental, mas que, de fato, elas não dão conta de atender, de fato, todas as especificidades da comunidade surda, né? Então, a gente precisa, sim, lutar para que haja uma obrigatoriedade, né, da língua brasileira de sinais para discentes, e a gente entenda, né, que esse sujeito, enfim, vem de um processo muito doloroso e solitário no próprio país, e que por isso ele tem especificidades diferentes de, por exemplo, de um professor, né, de português como língua adicional para estrangeiros, né? Então, a gente precisa pensar nessas especificidades, pensar em, de certa forma, em se integrar à comunidade surda no sentido de conhecê-la, né, e valorizá-la,
e acho que essa é uma das coisas importantes no que diz respeito ao ensino de português como língua adicional para a comunidade surda, assim. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao professor Henrique pela disciplina, né? Tem sido muito enriquecedor, muito bacana participar. Os textos são muito bacanas também. Foi meu primeiro contato com o PLA e gostei muito da experiência, de falar um pouco também da comunidade surda, que apesar de já ter feito, né, a disciplina, eu nunca tinha parado para pensar como eles entravam nessa perspectiva de PLA. Então é bem interessante. E é isso. É isso, também agradeço. É muito importante, né, a gente pensar nessas pessoas que estão à margem, né, e essa nova maneira de ensinar, essa nova perspectiva, essas novas perspectivas. E a PLA também deveria, né, ser uma matéria mais difundida, mais divulgada para os alunos da licenciatura de língua portuguesa e das outras línguas também. Mas a gente fica aí, né, na luta, resistindo. E agradeço muito também. Até a próxima.